De acordo com a Sociedade Brasileira de Otologia, a labirintite atinge mais de 30% dos brasileiros. Mas o que muita gente não sabe é que esse problema tem cura, desde que as causas que provocam esse mal sejam identificadas e tratadas. No quadro Mais Saúde de hoje, você vai ver que, ao contrário do que muita gente pensa, a labirintite não é necessariamente uma doença, mas é um sintoma de que alguma coisa está errada no organismo. Celina nem imaginava que tinha labirintite quando os sinais começaram a aparecer há 6 meses. Eu acordei com o ouvido totalmente entupido, como as pessoas chamam, sem condições de ouvir e uma sensação de tontura muito grande. E eu vim trabalhar, passou assim uns 3 ou 4 dias, piorou. Como trabalha em um hospital, não demorou para descobrir o problema. Apesar de ser fácil de identificar, muita gente sabe pouco sobre a labirintite. O ouvido humano é formado por várias partes. A parte mais interna tem estruturas que juntas formam um labirinto. As membranas são canais circulares que se conectam ao nervo vestibular e, quando se dilatam, provocam uma inflamação no labirinto, conhecida como labirintite. Imagina que você está caminhando na rua e de repente você tem a sensação de que existe um buraco no chão. Você também pode ter um zumbido no ouvido ou então uma perda parcial de audição. Isso pode vir acompanhado de uma tontura ou de uma vertigem, que é quando você sente que o mundo está rodando ao seu redor. Todos esses sinais são associados à labirintite. O que pouca gente sabe é que essa inflamação não é uma doença, e sim um sintoma de que existe algum outro problema no seu organismo. No linguajar técnico, seria uma inflamação dos labirintos, certo? Mas a labirintite nada mais é do que um sintoma de tontura. Uma tontura que pode ser caracterizada de várias formas. No caso de Celina, foi identificada a síndrome de Meniere. Foram necessários alguns exames para chegar ao diagnóstico e começar o tratamento. Olha esse teste. Como Celina tem alterações no ouvido esquerdo, de olhos fechados e tentando marchar no mesmo lugar, ela acaba caminhando sem querer. O otorrino que fez o diagnóstico conseguiu descobrir alguns fatores que faziam com que a labirintite se manifestasse. A dona Celina, ela tinha muita alteração de alimentar, alterações de hábitos, muitas dores cervicais, que podem ser uma questão de estímulo, que pode estar relacionado com isso. É uma paciente que já está na menopausa, que pode ter uma alteração hormonal por trás disso. Tudo que é estimulante pode representar um risco para quem manifesta a labirintite. Até o chocolate que Celina tanto ama. Mas o importante é que esse sintoma tem cura. O tratamento depende muito da vontade do paciente. Tem cura? Porque se é um sintoma, eu tenho que identificar a causa. Se eu identifico a causa, eu curo o problema da tontura. Uma alteração principal aí é a metabólica. E dentre as metabólicas, o distúrbio do metabolismo do açúcar é o principal. Então eu tenho que orientar o paciente, eu tenho que fazer o paciente acreditar em que uma mudança de hábito, uma mudança alimentar, ela pode ajudar bastante e até solucionar os problemas de tontura. Celina hoje sabe o que é preciso para evitar uma nova crise e já se conformou até em evitar o chocolate. Você vai comer um pedacinho de chocolate, você não quer só um pedacinho, você quer uma barra inteira. Ou você come só aquele pedacinho, se conscientiza que aquilo ali vai lhe piorar, então você come só aquele pedacinho. Então você passa uma semana, 2 sem comer um pouquinho. Lógico que ontem eu tive que comer. Não podia e aí deixar. teve que voltar para o médico. Ah, eu voltei para o médico. Tá certo, olha, ótima reportagem aí da Thea Morel nos esclarecendo mais sobre a labirintite, assunto esse que a gente fala também no Acrítica Play de hoje, logo depois do Manhã no Ar por aqui. Durante toda essa semana, o Acrítica na TV continua entrevistando os candidatos à Prefeitura de Manaus. A ordem das entrevistas foi definida previamente durante reunião com os representantes das coligações e homologada no Tribunal Regional Eleitoral. Ontem, quem participou do jornal foi o candidato da coligação Somos Todos Manaus, Silas Câmara.
Antes da entrevista, o candidato do Partido Republicano Brasileiro, Silas Câmara, visitou as dependências da Rede Calderaro de Comunicação. Ele foi o 7º candidato a ser entrevistado no estúdio do A Crítica na TV. Durante 20 minutos, o prefeiturável respondeu perguntas da jornalista Amanda Couto e também da população. Durante a entrevista, ele destacou que vai implantar novas escolas de período integral em Manaus. Uma escola de tempo integral custa mais ou menos 14 milhões de reais. Obviamente que durante 4 anos, se nós conseguimos construir 5 escolas por ano, vamos talvez poder conseguir construir 20 escolas. Eu repito para vocês uma coisa que é muito importante que vocês saibam. O nosso plano de governo está adequado à atual situação econômica e financeira da Prefeitura. Acompanhe agora a agenda dos candidatos a prefeito para esta quinta-feira. Arthur Neto, à tarde, recebe carta de intenções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Em seguida, faz caminhada no bairro Petrópolis. Henrique Oliveira, pela manhã, faz bandeiraços, adesivagens e panfletagens na Bola do Coroado e no Japim. À tarde, faz caminhadas na Avenida Jorge Biváqua, também no Japim. E, em seguida, na Rua Boa Esperança, no bairro Crespo. O candidato Issa Abraão tem compromisso em Brasília durante todo o dia. José Ricardo, pela manhã, faz panfletagem no Distrito Industrial. Em seguida, faz caminhada com panfletagem e mini-comício no Campos Sales. À tarde, ele faz caminhada com panfletagem no bairro Jorge Teixeira. À noite, participa de reuniões nos bairros João Paulo e Parque 10. Luiz Castro concede entrevista à Rádio A Crítica FM pela manhã e tem atividade parlamentar. À tarde, assina a carta compromisso com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e faz caminhada no bairro Monte das Oliveiras. Marcelo Ramos, pela manhã, grava programa eleitoral e depois se reúne com o movimento Ficha Verde. À tarde, faz caminhada no bairro Santo Agostinho, na zona oeste, e à noite tem reunião com taxistas. Queiroz grava programa eleitoral pela manhã, à tarde faz caminhada no bairro Santo Agostinho e à noite conversa com eleitores do centro da cidade. Serafim Correia concede entrevista a um portal de notícias, entrega a carta de compromisso ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo e realiza caminhada na Zona Norte. Silas Câmara, pela manhã, concede entrevista e se reúne com lideranças comunitárias. À tarde, apresenta proposta a entidades de classe e se reúne com lideranças comunitárias. À noite, ele tem mais uma reunião com lideranças comunitárias. Você é fã de jogos eletrônicos? Então é bom se programar, porque a partir de hoje, a Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica inicia novas apresentações do espetáculo Music Station, que faz parte da série Encontro das Águas. Nesse espetáculo, os músicos dão novos arranjos para os clássicos dos games. Muito bacana, né? Eu converso agora com o Márcio Azevedo, que traz mais informações sobre essa programação pra gente. Oi, Márcio. A primeira edição foi um sucesso total, se eu não me engano, né? A orquestra estava toda vestida aí com a temática do Mario Bros. Esse ano, quais as novidades por aí? Carol, vai continuar nessa mesma pegada, né? Os integrantes da orquestra vão vir com suas roupas aí de alguns jogos, mas o público é que deve fazer o diferencial, né? Esse musical vai, agora, dessa edição, essa segunda edição, vai trazer músicas de jogos da década de 80, 90, como o próprio Sonic, Zelda, o Street Fighter, então a turma vai gostar. O maestro, o Otávio Simões, que vai dessa vez dividir a regência com o maestro, o Jesus, ele estava me contando o seguinte, que da outra vez, né, deu muito certo, teve espetáculo extra e agora pode haver essa possibilidade, né? Como é que vocês fazem? Porque são músicas todas eletrônicas, maestro. O que vocês fazem diferente para trazer isso para arranjo de corda, enfim, instrumento de orquestras? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Carol. O processo é esse, a gente faz arranjos orquestrais, né? Ouvimos a música original dos videogames e transformamos em música de orquestra, né? Esse processo se chama arranjo. Então, encomendamos arranjos exclusivos para esse evento, né? São arranjos que estão sendo ouvidos pela primeira vez para esse evento aqui. Quanto tempo de espetáculo? 2 horas de espetáculo que o público com certeza vai se sentir passar rápido,
né? Porque, enfim, um espetáculo dinâmico, né? Com muita novidade, com vídeo, com, enfim, tudo que tem direito para um grande espetáculo. Bom, agora, o que vocês separaram para o espetáculo, são jogos da década de 80, 90, da nossa geração, aí a turma que está com 30 e poucos anos, mas isso não quer dizer que essa moçada nova não vai participar, né? Exatamente, até porque a gente mistura. Então, da mesma forma que tem Street Fighter, tem Sonic, tem Chrono Trigger, né, que são jogos da nossa infância, tem Castlevania, tem Final Fantasy. Durante os ensaios com a Orquestra Experimental, que é um pessoal jovem, pessoal de 20 e poucos anos, eu percebi que eles mesmos se reconheciam e estavam se divertindo, então a gente sente através deles mesmos, né, que essa geração absorve esses jogos todos. Legal, então para convidar, hoje, amanhã e sábado, 8 da noite. No domingo? Domingo às 7 da noite. Bom, os ingressos estão quanto? Os ingressos vão de 10 a R$50 e tem inteira e tem meia entrada, né? R$5 a 25. Então, de 10 a R$50 entrada inteira. Legal, maestro, obrigado. Olha, Carol, lembrando a turma, o ingresso está sendo vendido aqui na própria bilheteria também do teatro, mas também pelo site bestcity.com.br. Você vai lá, paga apenas uma taxa pela compra no site e vem assistir esse espetáculo. Ano passado eles tiveram que fazer sessão extra, né? Vamos ver como é esse ano. Vão ser 4 apresentações, hoje, amanhã e sábado, 8 da noite, domingo, 7 da noite. Vai ser bem bacana. Tá certo, Márcio. Obrigada pelas informações. Espetáculo realmente que vale a pena conferir. Eu assino embaixo, viu? Obrigada pelas informações. E ó, você é de casa, agora às 7h44. A gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente volta para falar de esporte. Tem rodada dupla do Barezão. É daqui a pouquinho, eu volto já.